Boa noite, eu sou o Vinícius e agora eu vou começar introduzindo sobre a rede de distribuição. Segundo a resolução normativa da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica número 674, de 11 de agosto de 2010, uma rede de distribuição consiste no conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, sejam eles aéreos ou subterrâneos, que são utilizados para a utilização da energia elétrica, operando em baixa, média e ou alta tensão, sendo inferior a 230 kV. Geralmente, as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados ou interligados. A distribuição, bem como os outros índices relacionados a esse processo, são de total responsabilidade da Companhia de Energia Elétrica de cada estado. Em Tocantins, a responsável por isso é a Energisa Tocantins. Essa empresa fica encarregada de atender aos consumidores tanto em perímetro urbano através da rede de distribuição urbana, RDU, quanto fora dele, com a rede de distribuição rural, que é a RDR. Esse fornecimento é realizado por vias aéreas, através de postes, ou subterrâneas, onde a legislação exige. Essas redes de distribuição podem ser primárias ou secundárias. As primárias são de média tensão, que também alimentam empresas de grande porte, podendo ser monofásica e trifásica. Na figura, nós vemos os níveis de tensão operados pelo Grupo Energisa. Para nós em questão, interessa aqui o Grupo Energisa Tocantins, que opera com 34.5 para 19.9 e 13.8 para 7.96. Por sua vez, a rede de distribuição secundária, que são as de baixa tensão, que alimentam os consumidores considerados de pequeno porte, como as residências e iluminação pública. Ela pode ser trifásica, de 380 para 220 volts, com 3 fases e um neutro. Ela é utilizada principalmente em áreas urbanas, onde a potência total dos equipamentos ligados na rede pode ser de entre 25 kW até 75 kW. A bifásica, que é de 440 para 220 volts, possui 2 fases e um neutro e é utilizada em áreas rurais. E também é utilizado quando a potência total dos equipamentos ligados à rede varia entre 12 kW até 25 kW. A monofásica possui 220 volts com fase e neutro, utilizado em residência com baixo consumo de até 8 kW. Lembrando que esses valores são referentes às regiões do Brasil que utilizam rede de 220 volts. Como mostra a imagem, o Tocantins é uma dessas regiões que utiliza 220 volts através da Energisa Tocantins, que trabalha com 440 para 220 volts e com 380 para 220 volts. Bom, sou Giovanni, eu vou falar sobre rede de distribuição convencional. As redes de distribuição convencionais foram desenvolvidas há 60 anos e são constituídas por postes de concreto circular ou duplo T, cruzetas, isoladores, para-raios, braços de iluminação pública, condutores, transformadores, bancos decapacitores, chaves corta-circuitos, chaves a óleo e cabos de alumínio. Atualmente, esse modelo está em processo de substituição pelas compactas, visto que não possui tanta confiabilidade quanto essa outra. Elas são caracterizadas por apresentarem condutores nus apoiados por isoladores de vidro ou porcelana, sendo fixados horizontalmente sobre cruzetas em média tensão e na vertical em baixa tensão. E, pelo fato dos condutores não serem isolados, locais onde há presença de árvores, ou seja, arborização, apresentam riscos, já que se houver o contato de um galho, por exemplo, em um dos condutores nus, haverá o desligamento da rede. Por isso, a rede fica exposta, sendo necessário manutenções excessivas e frequentes, onde há riscos de dano por acidentes de trânsito com colisões postas. Além disso, quando há construção de edifícios próximos à rede, aumenta consideravelmente os riscos de choques elétricos. Para a elaboração e construção de projetos para a distribuição de energia elétrica, os requisitos das normas técnicas da ABNT devem ser seguidos. Por exemplo, temos algumas: a NBR 5101, que fala sobre iluminação pública, a NBR 5472, que fala sobre isoladores e buchas para eletrotécnica, a NBR 11873, que fala sobre cabos cobertos com material polimérico para redes aéreas compactas
de distribuição em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV, além das normas da ABNT, as normas do Grupo Energisa também devem ser seguidas. No caso do Tocantins, né? Por exemplo, temos a NDU 001, que fala sobre fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, edificação individual ou agrupadas até 3 unidades. Também temos como exemplo a NDU 004.1, que fala sobre instalações básicas para construção de redes compactas de média tensão de distribuição. Também temos a NDU 023, que fala sobre instalações básicas para equipamentos especiais em rede de distribuição. E dentre outros também, né? Bom, meu nome é Rômulo. Eu vou falar sobre redistribuição compacta. Em solução aos problemas de confiabilidade do sistema apresentado pelas redes convencionais, surgiram as redes compactas, que melhoram a qualidade de energia elétrica e que alimentam os clientes. Além disso, evita poda de árvores, uma vez que na convencional, um dos problemas é a convivência com regiões arborizadas. Também diminui os custos de manutenções corretivas e preventivas. Reduz a poluição visual devido à sua compactação e também diminui a corrente de fuga, que é provocada pelo contato. Inicialmente, o investimento é cerca de 20% maior. A rede de distribuição compacta é formada por cabos de aço que são protegidos e fixados por braços metálicos, espaçadores em formato losangular ou separadores de fase composto por material polímetro, que é altamente resistente a esforço mecânico e alto gradiente de rigidez dielétrica. São utilizados condutores de alumínio protegido com classe de tensão até 35 kV, com bitolas de 50 mm, 70 mm, 120 mm e 185 mm. Essas redes podem ser compactas justamente pelo fato dos espaçadores que ficam entre o intervalo de 7 a 10 metros ao longo do vão, impossibilitar o contato direto com dos cabos. A Energisa estabelece os seguintes critérios de espaçamento. O nível de tensão menor que 1 kV ou igual, o afastamento é cerca de 200 milímetros. Já entre 1 kV a 15 kV, o espaçamento é cerca de 500 milímetros. Já de 15 entre 15 kV e 36,2 kV, o espaçamento é cerca de 600 milímetros. Boa noite, e meu nome é Leandro. Na rede primária, os condutores cobertos por uma camada de polietileno, ou XLPE. Os demais também há com presença de isoladores de pino e encoragem constituídos de polímetro, a fim de isolar os condutores. Para aprimorar com essa isolação, pode ser utilizado aparelho mais avançado, como para-raio, dióxido de zinco, contra-descarga, a chave blindada de isolamento a gás para a manobra dos transformadores, com proteção interna contra outro circuito. Na rede secundária, são utilizados cabo multiplexado, onde as fases são encordoadas em torno do mensageiro neutro. Como vocês podem ver aqui na figura, o fio aqui é o condutor. Essa parte vermelha aqui é o bloqueio. Já por último vem a cobertura de XLPE, que para dar a cobertura e o bloqueio ao mesmo tempo fica o cabo isolado, né? Que é o XLPE. No que diz respeito à tensão, a Energisa Tocantins estabelece o seguinte critério. Aqui nesse quadro mostra que cada estado sua tensão, né? O nível de tensão. No caso nosso aqui, que é o ETO, que é cerca de 13,8 e 7,96, que a Energisa estabelece. Está marcado aqui em outros estados, aqui cada estado estabelece sua tensão. A rede aérea compacta já é uma realidade em países como Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália e na América do Sul, sendo utilizado com solução em diversas cidades brasileiras. Apesar disso, nem todas as regiões devem ter como instalação
prioritário à rede compacta. Para a região com os níveis de poluição pesada em regiões litorâneas, a ampliação de rede compacta deve ser previamente consultado junto com a concessionária local, devido à ação de agentes agressivos. Por isso, nas regiões litorâneas, os cabos cobertos devem estar a, no mínimo, 300 metros da orla. Aspecto construtivo. O padrão construtivo de uma rede primária de média tensão, uma vez que a estrutura do secundário e de iluminação pública prossegue os padrões já estabelecidos. Essas redes são identificadas por sigla CE, que significa compacta em espaçadores. Quando há cruzamento aéreo com a rede convencionais, esse tipo de rede tem que ser posicionada acima do convencionada e deve ser também conectada aos mesmos com os cabos protegidos. Nos trechos de rede compacta que possui uma grande extensão, deve-se haver ainda uma ancoragem de 500 metros para potencializar a confiabilidade de esforço mecânico da rede. Talvez os equipamentos que mais importam desse tipo de estrutura seja determinado o mensageiro. Este sustenta os cabos de aço guia. Além disso, são utilizados como neutro de sistema de distribuição. Ademais, os esforços mecânicos exercidos sobre esse cabo, já que os cabos protegidos necessitam de trações menores em relação aos mensageiros. O mensageiro deve ser conectado ao da rede secundária, ou seja, o neutro, na estrutura onde haver o aterramento. Para facilitar a identificação visual da sequência das fases, a fase F deve ser sempre próxima do poste, mesmo que haja transposições para manutenção ou até mesmo interferências naturais. Ademais, o alimentador tem que ser posicionado do mesmo lado da via em relação à sua origem, para assim impedir invasões de distribuição de fase. Na figura aqui mostra que o mensageiro fica em cima, na parte de cima, que é o fio mensageiro. A fase D fica à esquerda do vídeo aqui na figura. A fase F à direita. A fase E fica já embaixo, na parte de baixo. E do lado aqui, mais embaixo, que é o poste, onde fica brisada no poste, a figura. Os principais locais de instalações de rede compacta são em empreendimentos particulares e região com ambonização alta e índice de descarga atmosférica. Em rua estreita, além disso, uma alternativa econômica em rede que necessita ser isolada. Boa noite a todos, meu nome é Paulo Diniz, vamos dando andamento ao trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre as estruturas. A gente vai começar abordando a parte dos tipos de estruturas, de acordo com as normas, no caso a norma da Energisa, NDU 004.1, mas elas são bem semelhantes com outras empresas. A nomenclatura das estruturas básicas CE deriva da designação compacta em espaçadores, por isso que começam todas com um CE. Então, assim, a estrutura CE1 é utilizada em tangência com ângulo de até 6 graus do lado oposto do poste. A CE1A é usada a cada 200 metros de vãos com braços antibalanços com angulação de 6 graus. A estrutura CE2 é utilizada como deflexão de ângulos, que variam entre 6 e 60 graus. A estrutura CE3 é usada em derivação e fim de linha. A resistência deve ser de 600 Dan. Então aqui temos outro tipo de estrutura, outro modelo, a estrutura CEJ1. Ela é sempre usada para afastamento de rede compacta com ângulo de até 6 graus do lado contrário do poste. Essas são algumas das vários tipos de estruturas, Cada estrutura ela é composta por uma relação de material. Quando o projetista executa o projeto, ele já tem pré-definido quais os materiais que vai em cada tipo de estrutura. Uma determinada estrutura, então ele já consegue calcular todo o material que ele vai utilizar na rede, toda a mão de todo o trabalho e tudo mais. Então, assim, cada uma tem uma característica específica. Mais na frente a gente vai ver esses materiais fisicamente, Temos algumas fotos que foram tiradas no local que fizemos o trabalho, a pesquisa, serviu como pesquisa, E temos algumas fotos dos materiais que são utilizados na rede protegida, dos equipamentos que são utilizados, Pegamos como exemplo aqui a estrutura CE1A.
Ela é uma estrutura, utiliza seus componentes, são seus materiais. Ela é composta por arruela quadrada, é utilizada 3 arruelas, um braço antibalanço, espaçador losangular com travas, além do poste duplo T, que é o poste padrão na Energisa Tocantins. Em algumas distribuidoras temos postes de outros modelos, né? Poste circular. Nosso projeto, o projeto que vai ser apresentado, será um projeto de extensão de 520 metros de uma RDU, rede de distribuição urbana, com média tensão 3,8 kV e de 1.092 metros de RDU com BT 380-220 com um transformador de 75 kVA. Este localiza-se no loteamento Recanto das Araras 1, no próprio município de Palmas. Condutor utilizado, trifásico 50 mm, trifásico 70 mm, trifásico de 35 mm e a carga, o potencial é um transformador de 75 kVA 3.8 kV. 380 para 220, 60 Hz. Na sequência, vamos passar algumas fotos, né? Mostrando na verdade o que temos na NDU, na norma da distribuidora, e a estrutura em campo mesmo, né? Então aqui a gente tem a vista frontal e lateral de uma estrutura de ancoragem terminal. Temos a foto do lado direito, do lado esquerdo temos o exemplo, o modelo da estrutura, né? Que é o modelo retirado da NDU, né? Então, assim, a gente vê alguns numerais, tudo mais. Isso é relacionado à lista de material, né? Cada um é um item, um material. A gente pode observar isolador, cabo, capa, conector, para-raio. Então, assim, pino. Cada item desse faz parte da estrutura, né? Então, assim, essa estrutura ela tem uma quantidade mínima de equipamentos que compõe ela. A próxima estrutura é uma estrutura CE2 com SI4, né? Então, é uma estrutura do lado direito a gente tem a foto dela, né? Que foi feita in loco, né? E do lado esquerdo a gente tem os desenhos retirados da NDU, né? Então a estrutura CE2 ela é utilizada com deflexão de ângulos que variam entre 6 e 60 graus. A gente pode observar aqui na foto que ela tem um ângulo, né, na primeira foto do lado direito. Na sequência temos mais uma foto de estrutura, né? Pode observar que tem a plaquinha com a identificação da estrutura, a nomenclatura da estrutura, composta por 3 chaves. Podemos observar 3 chaves, né? Na foto seguinte, temos um posto de transformação com estrutura CE2 TR com uma SI4, né? Fazendo a interligação entre as duas, entre a baixa e a média tensão. E a gente pode observar que esse é o trafo de 75 kVA que foi mencionado anteriormente, né? Na foto aqui eu estava um pouco distante, mas a gente pode observar que o trafo, as buchas do transformadores estão com a capa de proteção, né? Capa de proteção para trafo, que é um item que tem sido utilizado também, faz parte da rede compacta. Na lista de material, olhando a lista de material dessa estrutura, vai constar também essa capa, né, que é isolante para evitar contatos com a bucha do transformador, né. Na foto seguinte, a gente pode ver as estruturas BT, né, com porte duplo T 150, né, é uma estrutura SI1, né. Então, assim, a gente pode observar o posicionamento do poste, a questão a cava, o poste fica com a cava para o lado que tem menos esforço, né? Então, assim, todos os postes seguem o mesmo alinhamento, tudo isso de acordo com o que vem descrito na NDU, né? As próximas estruturas são estruturas de média tensão, postes também DT 11/200. Esse é um poste com
um pouco mais robusto do que os postes anteriores, né? O anterior era 10/150, esses outros são 11/200, né? É uma estrutura do tipo CE1 com SI1. Lembrando que a estrutura CE1 é utilizada em tangência com ângulo de até 6 graus, né? Então assim, a gente pode observar que todo o loteamento, né, no caso onde a gente verificou o projeto, toda a estrutura dele é com rede compacta, né? Dando seguimento ao nosso trabalho de rede de distribuição compacta, né, a gente já viu algumas particularidades da rede, algumas características, né, tipo de estrutura, tipo de material. Agora a gente vai entrar numa parte que vamos mostrar alguns equipamentos que fazem parte da rede protegida, né, são utilizados dentro da rede protegida, né. Então assim, vamos mostrar alguns aqui, simular uma estrutura aqui, uma montagem de um desses equipamentos, tá? Agora vamos mostrar aqui alguns equipamentos individualizados, tá? Aqui esse primeiro exemplo, a gente tem um anel de amarração que é utilizado para prender o cabo no isolador polimérico, tá? Temos o grampo de ancoragem de rede protegida. A gente pode observar que ele é um item diferente do grampo ancoragem normal. Temos aqui o espaçador losangular, ele pode ser tanto de 15 como 36,2 kV. Ele é um item muito que caracteriza bastante, assim, que você vendo esse item na rede, você pode ter certeza que é uma rede, trata-se de uma rede compacta, né? Ele tem a função de sustentação e separação dos cabos ao longo do vão da rede, né? Na sequência, temos aqui alguns itens que são proteção, que é uma inovação da rede protegida. Ela vem para reduzir impactos. Então, assim, temos aqui a capa protetora do conector cunha, o protetor de bucha de transformador e a cobertura de grampo linha viva, né? Proteção para grampo linha viva. Todos esses itens têm a função de proteger os equipamentos na rede contra animais, vegetação. Esse aqui é a cobertura para o grampo, o cabo passa no meio e o grampo fica aqui dentro dessa extremidade, aqui dentro desse buraco, né? Então aqui ele fica protegido contra qualquer intempérie, né? Mesma coisa o conector, tem a entrada do cabo, o conector fica aqui dentro e fica protegido, né? Essa é uma proteção para a bucha do transformador. Ele fica lá também em cima do transformador para evitar algum contato com animal ou vegetação. Além dessas, temos a proteção para para-raio também, capa protetora de para-raio. No momento a gente não tem dela aqui, tá? Na sequência, passamos para os isoladores de pino polimérico. Temos tanto de 15 quanto 36 kV. Eles são utilizados na rede de distribuição, da rede de baixa tensão também, da rede protegida, né? Característica desses materiais são todos poliméricos. Então aqui a gente pode ver a diferença dos dois aqui, ó, do tamanho entre os dois. Na sequência, vamos passar aqui para algumas ferragens, né? Temos o braço suporte tipo L, que tem a função de sustentação do cabo mensageiro. Ele fica em contato com a estrutura de concreto, né, com o artefato de concreto com poste. E aqui ele tem toda a sustentação da rede. Outro modelo de braço também utilizado é o braço tipo C. Tem a mesma função, só que a aplicação diferente, estrutura diferente. Aqui temos dois tipos de separador. Aqui, mais à minha esquerda, aqui o espaçador horizontal para média tensão. Ele é utilizado na rede de distribuição com cabo nu. Aqui temos a evolução, que é o separador vertical autotravante, que é utilizado na rede de protegida, cabo protegido. E por último, aqui temos os não menos principais, que são os braços antibalanço, né? Que vão junto com as estruturas de suporte. Cada rede, cada estrutura é composta por um braço antibalanço. Por último, agora vamos mostrar aqui, como eu disse anteriormente, simular dois tipos de estrutura. Aqui embaixo temos o modelo de estrutura CE1A e lá em cima o modelo CE2. A CE1A
é usada a cada 200 metros de vãos, com braço antibalanço com angulação de 6 graus. Ela é uma estrutura bem utilizada, bastante comum, né? Aqui embaixo vemos o braço antibalanço, né? Que faz o afastamento da rede do poste, né? Lá em cima a gente tem o braço suporte tipo L, que faz a sustentação, né? E do lado espaçador losangular, que tem a sustentação e separação dos cabos cobertos ao longo do vão, né? Ele é sustentado pelo cabo mensageiro, né? Um pouco mais acima temos a estrutura CE2, que é utilizada com deflexão de ângulos que variam entre 6 e 60 graus. Nela a gente tem a utilização do braço tipo C, além aqui no exemplo eu estou usando 2 modelos diferentes, mas na rede ela vai constar o isolador, o pino será da mesma classe de tensão, né? Será ou apenas de 15 ou de 36, né? E falta mais um aqui no início do braço, porque não tinha no momento, tá? Então assim, mas aqui dá para ver de uma forma clara a ferragem e os isoladores que são utilizados na rede de compacto, nesses 2 modelos, tá? Aqui temos também o anel de amarração, que é ele que é utilizado atualmente para fazer a amarração do cabo junto ao isolador, né? Então assim, basicamente, com poucos itens, a gente mostrou alguns itens que compõem a estrutura, além de ferragens, arruela, parafuso. Boa noite, professor. Meu nome é Ederson Lucas e eu vou falar sobre o nosso projeto, né? O nosso projeto elétrico, sobre o nosso estudo de caso, né? O nosso projeto elétrico trata-se de uma rede compacta, né? Um projeto de rede compacta que atende um loteamento no município de Palmas, Tocantins, né? Trata-se do loteamento Recanto das Araras 1, aqui em Palmas, Tocantins. Resumindo, o nosso projeto, ele é uma extensão de rede de média tensão e baixa tensão, né? Sendo que a nossa média tensão ela tem uma extensão de 528 metros, né? E a nossa baixa tensão de 1.092 metros, né? A rede de média tensão ela é a rede 13.8 kV e a rede de baixa tensão é uma rede de 380 220 volts, certo? E os condutores aqui presentes no nosso projeto são condutores de 50 milímetros para a rede de média tensão, condutor de 70 milímetros para a rede de baixa e o condutor de 35 milímetros também para a rede de baixa tensão. E a gente tem aqui também a existência de um transformador de 75 kVA no nosso circuito. Primeiramente, a gente escolheu esse projeto por quê? Porque trata-se de uma rede, né, compacta, né? A gente aborda, né, no nosso estudo de caso uma rede compacta e, né, também a gente pegou 2 quadras, né? Porque se a gente tivesse pego uma quadra, a gente não ia conseguir evidenciar o circuito por inteiro. Então a gente pôde observar que pegando 2 quadras a gente teria o circuito completo, tanto da média quanto da baixa tensão, né? E para a gente começar a fazer a leitura desse projeto, começar a entender esse projeto, primeiramente nós temos que saber a simbologia dele, né? Então o nosso primeiro passo aqui é verificar a simbologia do projeto, né? Na nossa simbologia nós temos aqui o para-raio, né? Esse é o símbolo do para-raio, o símbolo de aterramento, nós temos o símbolo da chave, nós temos o símbolo do triângulo aqui, que representa o transformador, né? Nós temos o símbolo do poste com a base concretada, que é uma estrutura, né, retangular com um círculo, né, ao lado, evidenciando a base concretada. Já o poste com stay, ele é a estrutura, né, retangular com
mais duas estruturas ao lado dela também retangular na cor verde. Nós temos aqui o poste simples, né, estrutura simples, e temos representando o cabo de média tensão uma linha vermelha e representando o cabo de baixa tensão uma linha azul. Certo? Então, entendendo a simbologia, a gente já pode partir para a leitura do projeto. Né? A gente colocou também as observações aqui, né? Algumas observações que são muito importantes para a gente poder entender o nosso projeto. Que os postes não cotados de rede de média tensão são postes de 11.200 CE1 SI1, né? A CE, a estrutura CE representa a rede compacta e a SI representa a rede multiplexada de baixa tensão, certo? Sendo que nós temos aqui um poste de 11 metros com esforço de 200 Dan. Já para as estruturas de baixa tensão não cotadas no nosso projeto, nós temos um poste de 10, 150, ou seja, 10 metros e 150 Dan, SI1, ou seja, passagem do cabo multiplex também, né, uma estrutura passante. E os cabos de média tensão não cotados são cabos de 50 milímetros, né, cabo protegido. Os cabos de baixa tensão não cotados são cabos de 35 milímetros, né, multiplexados. E para representar o espaçador losangular, nós temos a sigla EL, né, que são os espaçadores que fazem o espaçamento das fases na rede compacta. Diante disso, nós já podemos começar a analisar o nosso projeto. Esse aqui é o nosso projeto, né, como falado no início da apresentação aqui, nós pegamos duas quadras, né, essa é a quadra de cima e essa daqui é a quadra de baixo, ou seja, é a quadra que dá início ao loteamento, certo? Então, vamos começar a analisar o nosso projeto aqui, certo? A princípio, nós temos aqui uma conversão, né, uma saída de rede, uma saída de rede convencional para uma rede compacta. Como é que eu sei disso? Eu sei a partir, né, da nossa N3. A nossa N3 aqui ela é uma estrutura convencional S1, ou seja, a passagem da rede de baixa tensão, né, para CE3 para raio, né? Ou seja, a gente tem uma N3, uma CE3 e um para-raio nessa estrutura, ou seja, a gente tem um transformador aqui. Esse transformador pertence a uma rede convencional, né? Tanto é que a gente tem o cabo de média tensão, cabo de alumínio CAA, né? Aqui nós temos também a rede de baixa tensão com cabo de 70 milímetros nesse vão. Por quê? Por que está usando um cabo de 70 milímetros e não um cabo de 35 milímetros? Por conta do barramento do transformador, né? Como o transformador está alimentando essa rede de baixa tensão aqui, para suportar essa tensão, né, a gente usa a bitola do cabo maior para poder suportar essa tensão. Nesse caso, por isso que a gente está usando um cabo de 70 milímetros nessa situação. E a partir dessa estrutura aqui, a gente começa a ter a rede compacta, né, que conforme é demonstrado aqui no nosso desenho, nós temos uma N3, CE3 para raio, né, SI1, ou seja, a SI1 vai passar a nossa rede de baixa tensão multiplexada aqui ao lado, né? A N3 é essa rede de média tensão aqui, ela passa pelo para-raio, né? É conectada no para-raio e sai a nossa CE3, né, para o próximo, dando continuidade, ou seja, a gente chama isso aqui de ponto de derivação. E nesse vão aqui, a partir da nossa rede de compacta, nós temos 3 espaçadores no vão de 37 metros, 37 metros nós temos 3 espaçadores aqui. Para melhor demonstrar, nós temos a foto do local. Essa aqui
é a estrutura em campo, como eu falei. A gente tem a N3 aqui, né? A nossa estrutura SI1, que está passando o cabo de baixa tensão multiplexado, né? A gente tem um para-raio logo atrás do transformador, que a nossa N3 conecta no para-raio e a partir daí sai aqui para a nossa CE3, que é a derivação do nosso atendimento, né? Ela deriva dessa N3. Né? Essa é a nossa estrutura lá em campo. Aqui nós temos as coordenadas nós temos aqui as coordenadas no próximo poste. Então, continuando a nossa análise aqui do projeto, né, a rede compacta, e aí a gente instala aqui um poste 11600, né, um poste de 11 metros com a estrutura CE2SI4. Estrutura CE2 por quê? Porque a gente tem um ângulo, a gente tem uma deflexão aqui, né? E a estrutura CE2 ela é perfeita para isso, porque ela permite ter uma deflexão, né? Permite ter ângulos de até 60 graus, que é nesse caso aqui. A gente tem uma deflexão, por isso que a gente usa essa estrutura. E SI4 por quê? Porque a gente tem o fechamento aqui do circuito de baixa tensão, né? Como a gente representou aqui com F, significa que está fechado aqui, né? E continua a rede de baixa tensão aqui, também a rede de média tensão, né? A gente não pode deixar de observar que essa estrutura ela tem a base concretada, né? E para melhor mostrar, a gente tem ela aqui. Essa é a nossa estrutura lá em campo. Conforme eu falei, ela vem aqui, né? Ela vem aqui e continua, faz um ângulo e continua o seu atendimento. Da mesma forma que a rede de baixa tensão multiplexada, tá vendo? Ela vem aqui, fecha o circuito, né? E continua o seu atendimento lá em campo. Certo? Então, prosseguindo aqui, nós temos 3 espaçadores, né? E a partir daí a gente tem um poste ACE1A, né? CE3 chave fusível, SI1. Ou seja, a rede de média tensão ela continua indo aqui e a rede de baixa tensão também. Porém, como a gente começa a partir daqui a atender o loteamento, a gente não demonstrou porque não havia necessidade, né, de ter inserido a continuação desses postes aqui, né? Aqui a gente tem instalado uma chave fusível, né? Ou seja, é o que a gente chama de tomada de corrente. Essa aqui vai ser a tomada de corrente que vai atender o nosso loteamento, né? Ou seja, a rede de média tensão passa, continua seguindo o caminho dela, conecta na chave fusível e a chave fusível é conectada aqui na rede de média tensão para alimentar o nosso loteamento, né? Então é o que a gente chama de tomada de corrente. Para melhor exemplificar, professor, aqui está a nossa estrutura, como eu falei, a rede de média tensão continua aqui, né? Aqui nós temos a rede média construída para atender o loteamento, né? E aqui é a nossa chave fusível, ou seja, ela é conectada na rede que está passando e a partir dela é conectada na rede que vai ser alimentada, ou seja, a tomada de corrente do loteamento, né? E a partir daí, quando é acionada a chave, ela alimenta todo o circuito, né? E aqui, como a gente pode ver em outro ângulo, a gente tem a rede de baixa tensão continua, também a rede de média tensão continua, como eu falei, só não foi representado porque a gente o nosso estudo de caso referente ao atendimento desse loteamento, certo? Então, a partir daí a gente tem, né, a rede de média tensão prosseguindo aqui no loteamento, né? A rede média vem, ela corta aqui, por quê? Porque aqui já é outra quadra. Então aqui ela continua, ela deriva para cá,
né, para atender a outra quadra. Nesse caso a gente não representou porque essas nossas duas quadras já são bem completas. Não haveria necessidade de representar no nosso projeto, né? Então a rede de média continua subindo o loteamento, né? Continua subindo o loteamento. Aqui a gente tem um cruzamento. Nesse cruzamento, depois depois desse cruzamento, a gente instala um poste 11600, né, CE3 para-raio aterrado SI1, porque aqui a gente tem um final da nossa rede média, né? Todo final de rede de média tensão ele tem que ser aterrado e deve ser instalado um para-raio conforme a resolução da concessionária, né? E essa estrutura ela tem que ser a base concretada, né? Aqui do mesmo lado, da mesma forma, a gente tem um poste 11600 com instalação de um para-raio, né? Uma estrutura CE3 para-raio, né? Aterrada também. Final de rede de média tensão tem que ser aterrado e tem que instalar o para-raio também. A gente observa que aqui nós temos a estrutura SI, né, 4, e aqui no outro nós temos a estrutura SI1. Por quê? Porque nessa estrutura a rede de baixa ela só está passando aqui. Já nessa estrutura aqui, a rede de baixa tensão ela está com o circuito aberto. Na verdade é o final do circuito. Mas por que está instalando uma SI4? Porque como o loteamento continua aqui na frente, pode ser que algum dia feche esse circuito, né, de baixa tensão por algum motivo. Vai depender do estudo feito pela concessionária. E aí eles já deixam a estrutura preparada para esse tipo de situação. Eventualmente, se for fazer algum fechamento de circuito um dia, já tem a estrutura não necessitando fazer a substituição do poste, né? Então, continuando aqui, é o nosso final da rede média. Nosso final da rede média também desse lado. E a nossa rede média continua pelo nosso lado esquerdo aqui do loteamento. Ela alimenta um transformador de 75 kVA, né? E esse transformador alimenta também, aí a partir daí o nosso transformador vai alimentar a rede de baixa tensão, né? Então aqui na nossa estrutura do transformador, o poste 31, né, nós temos o que? Nós temos uma CE2, uma estrutura passante, TR significa de transformador, SI4, conforme eu falei, o SI4 aqui porque a gente tem um fechamento do circuito da baixa tensão, né? Uma chave fusível do transformador, para-raio, também a gente tem um para-raio, e a potência do nosso trafo é de 75 kVA, né? Para demonstrar melhor, professor, nós temos aqui a nossa estrutura, né? Esse aqui é o nosso transformador de 75 kVA lá em campo, né? Conforme a gente está vendo aqui, um transformador de 75, essa é a nossa chave fusível lá, né? Aqui, como o senhor pode ver, como eu falei, né? Aqui alimenta a rede de baixa tensão, ou seja, ele sai aqui para alimentar a rede de baixa tensão, né? E aqui é a chave do transformador, a estrutura CE2 aqui, né? Ela continua para lá, porque para fazer o final da rede de média tensão. E aqui o nosso transformador atende a rede de baixa tensão, conforme aqui, ó. A gente pode ver claramente que ele está alimentando a rede de baixa tensão lá, né? Voltando aqui, a gente tem, conforme eu falei, né, o final, chega no final da nossa rede de média tensão, a gente instala um poste de 11600, para-raio e aterra a estrutura base concretada, certo? Final de rede média. E aqui, como a gente pode observar, conforme eu mencionei no início dessa apresentação, a gente tem existente o cabo de 70 mm, como eu falei. Como está saindo, né, do transformador,
a gente utiliza um cabo de bitola maior por conta do barramento do transformador, né, para poder suportar essa tensão, né. No caso aqui, como um cabo de bitola maior, as estruturas ao redor aqui são estaiadas por fazer um esforço maior no poste. Então elas se usam o estai subsolo para poder dar o suporte, né? Aqui a gente tem um estai subsolo e aqui no final a gente tem a base concretada. Não há necessidade de estai subsolo porque a base já é concretada. Do outro lado a gente continua aqui. Nesse caso aqui a gente está usando o estai subsolo porque a gente também tem a rede de média, né? O cabo de 50 milímetros. Então o esforço é muito maior do que seria apenas só o cabo de 70 milímetros. Então a gente tem dois cabos, tanto o cabo de 50 milímetros quanto o cabo de 70 milímetros. Por isso a gente está usando aqui o estai subsolo. Nesses postes, nessas estruturas aqui, não há necessidade do estai subsolo, porque são estruturas passantes, né? Por mais que sejam cabos de 70 milímetros, são estruturas passantes e o esforço do poste vai suportar o cabo, né? Mas a gente observa que no final da rede a gente tem que ter o aterramento e a base tem que ser concretada. No caso aqui do cabo de 70 milímetros, né? Final de rede de cabo de 70 milímetros BT, a gente tem que aterrar e fazer instalar um poste com base concretada. Nesse caso, um poste de 10 metros com 600 da SI3, né? Continuando aqui, a gente tem um fly tap, né? Para poder atender, né? Esse vão de rede é feito um fly tap, né? E aí, como aqui é o final da rede, cabo de 35 milímetros, não é mais o de 70. Nesse caso, usa apenas estai subsolo para final de rede de cabo 35 milímetros. Então, nesse caso, a gente tem uma estrutura com estai subsolo aterrado. Todo final de rede tem que ser aterrado. Nessa situação também, a gente pode ver que o fly tap é a estrutura com estai subsolo aterrada. Essa estrutura também, né, com estai subsolo aterrada também. E aqui o nosso circuito da baixa tensão continua, né? Como a gente pode ver, final de rede também continua, né? Da mesma forma, estai subsolo, né? E aí continua o atendimento aqui da rede BT, né? 35 milímetros, cabo multiplexado. A gente pode observar aqui que a gente tem um fechamento do circuito aqui também, né? Ou seja, sai o cabo de 70 milímetros, fecha aqui o circuito para poder alimentar esse cabo de 35 milímetros, né? E prossegue aqui o atendimento ao loteamento, né? Aqui a gente tem também um fechamento de circuito novamente, com a extensãozinha de 10 metros, um vão de 10 metros, e aqui a gente colocou um poste com base concretada. Por quê? Porque a gente, por conta do esforço que vai fazer um ângulo, né? E a partir daí a gente coloca essa base concretada. Nesse outro caso aqui, como essa estrutura ela recebe o estai subsolo, consegue suportar. Então, nesse caso, não precisou colocar a base concretada, só estai subsolo resolveria a situação. Circuito novamente fechado, né? Conforme aqui, e circuito novamente fechado a baixa tensão e prossegue com o atendimento. Certo? Então, professor, esse aqui é o nosso projeto, né? Um projeto de atendimento a um loteamento em Palmas. Conforme a gente falou, a gente teve que pegar as duas quadras para a gente poder entender melhor os circuitos ali, né? Porque se a gente tivesse pego apenas a entrada do loteamento, a gente não ia conseguir enxergar como estava sendo feita a alimentação dessa rede de baixa tensão no local, né? Uma vez que ela é alimentada pelo transformador de 75 kVA que fica na quadra de cima, certo? Então, professor, esse aqui é o nosso projetinho,
tá? O nosso estudo de caso é um loteamento que é atendido hoje, né, com rede compacta, né, no município de Palmas. Aqui a gente continua o atendimento, né, para outro, vai alimentar outro tráfego e consequentemente vai alimentar outro circuito de rede de baixa tensão, né, e aí vai seguir. Então basicamente é isso, esse é o nosso projetinho, né, um projeto bacana, atende 2 quadras aí do loteamento, circuito completo, a gente consegue enxergar, né, a rede de média tensão, né, o alimentador entrando no loteamento, né, a gente enxerga a transição de uma rede convencional para uma rede compacta, e a gente consegue ver a tomada de corrente do loteamento, né, a partir de onde esse loteamento vai ser energizado, né? E a gente consegue enxergar também a energização do transformador, que consequentemente vai alimentar a nossa rede de baixa tensão, que vai sair vai atender aí os medidores, as residências no local, né? Então basicamente é esse o nosso projeto, professor. Muito obrigado, e é isso aí, tá certo? Boa noite.